Olá, estamos iniciando uma nova edição do programa Fala Deputado pela TVA e também pela Rádio AL Online. Hoje nós recebemos aqui no plenário da Assembleia Legislativa o deputado Plínio de Castro, do PP, que é da base do extremo oeste catarinense. Deputado que chegou aqui em maio, mas já tem experiência pelo Legislativo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo conversando com o senhor. Qual é a sua principal bandeira aqui nessa legislatura, agora em 2011, o senhor que permanece aqui até o mês de julho? Na verdade, nós vamos ficar um período curto frente ao tamanho de um mandato parlamentar. Mas nós temos, na minha opinião, nós precisamos estar sintonizados com os anseios da sociedade, as coisas mais urgentes, o que está ocorrendo. E eu não gosto assim de ser taxado como uma bandeira específica, mas eu penso que na nossa região, na nossa base eleitoral, a maior dificuldade que nós estamos vivendo neste momento, uma vez que somos baseados na agricultura e, sobretudo, na pequena propriedade rural, é os efeitos ainda da estiagem. Nós tivemos uma perda de safra muito grande este ano e, no momento que choveu, restabeleceu o abastecimento de água. Voltou água nas fontes, nos rios, mas o efeito econômico da estiagem é o que nós estamos acompanhando hoje e estamos pautando praticamente a nossa ação aqui na Assembleia, neste período que aqui estamos em cima disso. Deputado, uma audiência pública, como outras tantas que vão acontecer, uma agora específica em São José do Cedro, pretende justamente discutir essa questão da dívida dos agricultores. Na verdade, o efeito da estiagem não é só na perda daquela safra, mas todo um futuro relacionado à economia, como o senhor diz, esses agricultores enfrentam agora, né? Eles não têm como pagar os empréstimos que fizeram. É isso mesmo, deputado? Na verdade, essa audiência pública é fruto de um requerimento que aprovamos nosso na Comissão de Agricultura da Assembleia. A nossa intenção é juntar no mesmo ambiente os agricultores, as três federações que representam a agricultura de Santa Catarina estão juntos, ajudando-nos a organizar esta audiência pública. As autoridades, tanto do Executivo quanto do Legislativo, mas sobretudo a representação política do nosso Estado, que é comprometida, aqueles comprometidos com a agricultura, para que nós possamos fazer uma avaliação rápida do tamanho do estrago econômico, não apenas na propriedade rural. Os nossos pequenos municípios de Santa Catarina, onde tem a sua economia baseada na agricultura e na pequena propriedade, e 98% dos casos do oeste de Santa Catarina, sobretudo os municípios, os mais de 120 municípios que decretaram situação de emergência, também estão sofrendo economicamente o comércio local, porque a perda da safra da propriedade rural tem reflexo imediato na economia do município. Mas quem sofre mais, é evidente, é o próprio agricultor. E nós queremos, nessa audiência pública, repito, unificar sobretudo a reivindicação. Hoje a classe política está falando uma coisa, o produtor defende outra, quem mais conhece, é verdade, o executivo pensa que precisa atender de outra forma. Então, nós queremos discutir este assunto, unificar uma pauta de reivindicação, mas penso por aquilo que tenho ouvido, tanto das federações da agricultura, das três federações do Estado de Santa Catarina, quanto dos sindicatos rurais, de produtores rurais, de trabalhadores rurais, da nossa região, que já nos procuraram também, de que o maior desafio hoje é o agricultor conseguir manter o seu crédito, ou seja, liquidar os financiamentos que foram contraídos o ano passado, sejam eles de custeio de lavoura, de custeio pecuário, o próprio investimento, que foram feitos com a previsão de safra, e a safra não ocorreu. Portanto, nós precisamos avaliar isto e estabelecer o que é que nós pretendemos, de que forma o governo, sobretudo o governo federal, pode nos ajudar para que nós possamos liquidar os nossos débitos, continuar com o crédito e continuar produzindo o que é mais importante para o nosso Estado, para o nosso país. Deputado, nesse mesmo sentido, existe um projeto do senhor, é isso, sobre um financiamento de 70 milhões de reais, 700 milhões de reais? É isso mesmo? Na verdade, o governo de Santa Catarina encaminhou um projeto para a Assembleia para aplicar em várias áreas, vários setores da economia do Estado.
fruto de um financiamento do BNDES de longo prazo, 611 milhões, mais de 100 milhões de contrapartida do Estado para serem aplicados nos próximos 4 anos. Na verdade, na Comissão de Tributação e Finanças já foi feita uma emenda e nós continuamos com esta emenda, defendemos elas na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e depois em plenário também, junto com outros parlamentares, para que desse recurso 60 milhões tivesse como objetivo principal obras na região oeste que amenizem os efeitos das estiagens futuras. Então, que ele fosse para um fundo específico para a estiagem. O governo, através da Secretaria da Agricultura e da Secretaria de Defesa Civil, está elaborando os projetos, terá 3 audiências públicas também na região oeste para discutir este assunto, para que nós possamos analisar e verificar, saber o que é mais prioritário, mas eu penso, na nossa avaliação, de que esse recurso deverá ser canalizado para a construção de cisternas, para armazenamento de água, deverá ser canalizado para a proteção de fontes, é muito importante nós proteger as fontes que temos hoje. Para a abertura de poços artesianos também é necessário, em algumas situações, redes de distribuição de água. Penso que é mais ou menos por aí que deve se desencadear a discussão para ser aplicado esses 60 milhões na região oeste, nos mais de 120 municípios que decretaram situação de emergência na última estiagem. Então, na verdade, são 2 ações muito importantes que nós estamos participando aqui na Assembleia neste momento. Uma é fruto deste financiamento ao qual nos referimos agora, que é uma obra futura. E a outra, e aí eu penso que é a mais emergencial, mais imediata também, é que o governo possa dar um alento para os agricultores, até porque nós estamos assistindo e acompanhando, questão de poucos dias, o governo federal editou uma série de medidas beneficiando o setor automobilístico nacional, com isenção de IPI e assim por diante. Nós não estamos criticando esta ação do governo federal, mas eu acho que até demonstra a responsabilidade do governo com um setor importante da economia brasileira, que são as montadoras, que é a área metalúrgica, que envolve toda essa questão automobilística do país. Mas nós queremos a nossa parte, não pode os produtores de Santa Catarina, a pequena propriedade rural, a agricultura familiar de Santa Catarina, continuar no desespero, sem dormir, porque não tem a condição de liquidar os seus débitos este ano e muito menos continuar com o crédito, repito, para continuar produzindo. Deputado, na verdade, assim, quando a gente fala da questão da estiagem, é impossível, prevenir que ela aconteça, uma vez que ela é uma questão climática, mas pode fazer com que os efeitos dela na agricultura sejam diminuídos. Na verdade, esse é o objetivo do financiamento, né? Esta é a intenção. Esse recurso é um valor significativo. Eu tenho absoluta convicção é possível conseguir uma parceria com os municípios também, com os próprios produtores, para multiplicar estes valores e é possível que sejam executadas ações que vão diminuir em muito o efeito das estiagens que têm sido cíclicas na nossa região. Ela se repete, deputado? Mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho da questão da saúde pública, o senhor tem um conhecimento específico na questão dos hospitais. Hoje, deputado, qual a maior dificuldade que os hospitais catarinenses, sejam eles de pequenos ou médio porte, estão enfrentando, na sua opinião, o senhor que conhece mais de perto? Eu sou presidente de uma sociedade filantrópica hospitalar no nosso município há mais de 10 anos e não tenho dúvida nenhuma em afirmar hoje aqui. O maior desafio dos hospitais públicos, sejam eles do Estado, sejam eles entidades beneficentes, que é a grande maioria dos pequenos hospitais nos pequenos municípios do interior do nosso estado, é a tabela do SUS. É a falta de reajuste da tabela do SUS para pagar por procedimentos. Todos os hospitais que prestam serviços para o SUS trabalham pagando para trabalhar. Isso tem que ser corrigido, esta condição. Não pode. As sociedades beneficentes estão lá fundadas por os colonizadores dos municípios que já fizeram um esforço grande em colocar esse serviço à disposição da comunidade. Quando o Estado estava muito distante em relação à saúde. E 80% dos leitos hospitalares de Santa Catarina estão vinculadas às redes filantrópicas, às associações beneficentes. Então,
eu tenho a impressão de que a tabela do SUS é o grande X da questão na dificuldade que encontram estas eficientes instituições de saúde do nosso Estado, não chega a ser para fazer investimento, mas apenas para a sua manutenção. Manutenção, não consegue nem manter os trabalhos, né, deputado? Na verdade, precisa ter o custeio, mas a matemática é lógica. Se você gasta mais do que tem a receita, e na verdade os hospitais prestam esse serviço, recebem atrasado e recebem defasado do SUS. Por isso a conta não fecha no final do mês e praticamente todas as instituições vivem de chapéu na mão pedindo ajuda porque não tem mágica para ser feita. Deputado, aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde e todo o grupo aqui, o corpo de parlamentares, trabalha de uma forma para tentar mudar essa realidade, né? Seja reivindicando, seja indo a Brasília, solicitando. O senhor vê alguma perspectiva de mudança nessa tabela do SUS, deputado? Eu tenho um conceito comigo de que tudo aquilo que está com dificuldade, seja ela na área pública ou qualquer outro setor, se alguém não levantar o assunto, ele passa desapercebido e é evidente que não vai ter correção nunca. Agora, no momento em que várias lideranças começam a ter esta percepção e começam a trazer este assunto para a mesa de discussão, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, isso deverá bater no Congresso Nacional, é obrigado a chegar no Ministério da Saúde, na Presidente da República, precisa ter uma solução. Quem sofre com isso é o povo brasileiro e catarinense quando tem um atendimento de má qualidade. Quando se fala em saúde pública, se fala na manutenção da vida. Não tem, na nossa concepção, não tem nada mais prioritário do que o investimento nesta área, sobretudo na área de saúde. Deputado Plínio de Castro, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Fala Deputado. Volte sempre que desejar aí, enquanto o senhor estiver aqui na Assembleia Legislativa, e sucesso nos seus projetos, nas suas proposições. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade que a Assembleia está nos dando e de poder nos comunicar com toda a nossa gente catarinense através deste respeitável programa. E você acompanha outras edições do programa Fala Deputado aqui na programação da Rádio AL Online e também da TVAL. Outras edições você ainda pode acessar no portal da TVAL no site da Assembleia Legislativa. Até mais!